E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Chegou a hora da paz entre Senna e Prost na Fórmula 1. Será mesmo? O Grande Prêmio da Hungria de 1991. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Hungria de 1991 era a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 11 de agosto no circuito de Hungaroring. Faltava ali apenas 7 etapas para o término do Campeonato Mundial, já tínhamos passado da metade da temporada. E a briga pelo título estava totalmente aberta, e até parecia que o favoritismo lá do início do ano tinha mudado de mãos. O brasileiro Ayrton Senna da McLaren seguia sendo o líder do Mundial, com 51 pontos conquistados, mas o inglês Nigel Mansell já tinha encostado na tabela. O inglês da Williams estava apenas 8 pontos atrás do Senna, tinha 43 pontos conquistados. Era certo que o título mundial ficaria com um desses dois caras. O Senna tinha conquistado 4 vitórias na temporada, exatamente nas 4 primeiras etapas do ano. Da 5ª etapa em diante, o Senna não tinha vencido mais. E quem passava a tomar conta das pistas eram as Williams, que vinha de 4 vitórias consecutivas ali naquele momento. Uma com o italiano Riccardo Patrese no Grande Prêmio do México, a 6ª etapa da temporada, e depois 3 vitórias consecutivas do Mansell, na França, Inglaterra e Alemanha. A Williams definitivamente tinha tirado a McLaren do posto de melhor equipe do ano, no quesito desempenho, e assumia o protagonismo da Fórmula 1 a partir dali. Para a McLaren e o Senna, só restava reagir, pois se as coisas dessem errado mais uma vez, ali na Hungria, como tinha acontecido nas etapas anteriores, principalmente em Silverstone e em Hockenheim, onde o Senna nem conseguiu terminar as corridas, o brasileiro perderia a liderança na tabela ali mesmo, ainda na Hungria, e as coisas ficariam extremamente complicadas para a reta final da temporada. Só que o assunto mais comentado no paddock, ali em Hungaroring, em 1991, não era essa disputa pelo título, e sim a continuação da treta entre o Ayrton Senna e o Alain Prost, que tinha rolado 2 semanas antes, em Hockenheim, onde nós presenciamos uma disputa insana entre os dois rivais na pista, com o Prost abandonando a prova após tentar ultrapassar o Senna na freada da primeira chicane e disparando ameaças contra o brasileiro em entrevista após a corrida, criticando ferozmente a FISA, criando um clima extremamente tumultuado. Essas falas ameaçadoras do Prost, dizendo abertamente que jogaria o Senna para fora da pista em um possível encontro entre os dois na pista no restante da temporada. E a resposta do Senna, em tom irônico e nada conciliador, deixou todo o alto escalão da Fórmula 1 e da FISA extremamente preocupados. Se eles não tomassem alguma atitude, não fizessem nada e acontecesse um acidente entre os dois, com consequências mais graves, a responsabilidade cairia sobre a FISA e a Fórmula 1. Primeiramente, o Jean-Marie Balestre, presidente da FISA, conversa com Alain Prost. Ele pede pro Prost reconsiderar as falas e fazer uma retratação. Só que o Prost é curto e grosso com o Balestre. Ele simplesmente responde que não era ele que tinha começado com essas hostilidades. Diante dessa resposta do Prost, o Balestre, ali já na Hungria, no final de semana do Grande Prêmio, convoca a comissão de segurança do Grande Prêmio, que decide previamente dar uma corrida de suspensão ao Prost. Não pelos ataques do Prost em relação ao Senna, mas sim por ele ter atacado a FISA, dizendo que a entidade não vinha sendo coerente nas decisões, estava punindo severamente pilotos de equipes menores e deixando passar em brancos grandes. Nem dá pra imaginar que a FISA fazia uma coisa dessas. Já o Senna recebe apenas uma advertência por conta da manobra feita na defesa de posição ali na primeira chicane de Hockenheim, que acabou colocando o Prost pra fora da pista, o que supostamente poderia ter ocasionado uma colisão entre os dois. Essas possíveis punições só aumentou a ira dos dois pilotos. A coisa ficou ainda mais tumultuada. Aí o Balestre solicita à comissão de segurança ali na Hungria que promova um encontro entre os dois pilotos. E o circo foi montado. Foi convocada praticamente uma assembleia, onde Senna e Prost seriam o centro da discussão. E os dois estariam ali presentes, no meio da roda, como 2 alunos que aprontaram no colégio e estão prestes a tomar uma suspensão. Essa reunião ficou marcada para o final da sexta-feira, após a sessão do treino classificatório, mais exatamente no dia 9 de julho. Ou seja, os dois ainda iriam para a pista para fazer um treino classificatório, com os nervos à flor da pele. Na pista, víamos uma McLaren trazendo atualizações para tentar buscar a Williams. Trazia ali um MP46 com um chassi mais leve do que vinha sendo utilizado até então, uma nova especificação de combustível fornecido pela Shell, que gerava mais potência no motor, e um sistema de câmbio semiautomático para ser testado. Já tinha sido tirada uma amostragem desse câmbio semiautomático da McLaren ainda em Silverstone, mas ali em Hungaroring, em 1991, era instalada uma versão definitiva para testes
oficiais. A McLaren entrava de vez no rumo dos câmbios semiautomáticos. Seguia os passos da Ferrari e da Williams, que eram as duas equipes que já utilizavam esse sistema dentro da Fórmula 1. Mas a McLaren utiliza apenas no treino livre da sexta-feira pela manhã. Busca as leituras necessárias com o câmbio semiautomático no treino livre, e aí para os treinos oficiais volta o câmbio convencional. Com essas melhorias aplicadas em cima do carro da McLaren e as Williams sofrendo para conseguir buscar um bom acerto ali no travado circuito de Hungaroring, o Senna domina o treino classificatório, faz a pole position sendo 1 segundo mais rápido que o Riccardo Patrese com a Williams, que foi o segundo colocado. O Mansell ficou apenas com o terceiro posto. O Senna conseguia quebrar ali uma sequência de 5 poles consecutivas que a Williams vinha fazendo ali naquela metade de temporada de 1991, o que já era uma ótima notícia para a McLaren naquela fase. Dos demais brasileiros que integravam o grid ali naquele ano, o Nelson Piquet correndo com a Benetton conseguiu classificar na 11ª posição, o Maurício Gugelmin com a Leyton House ficou em 13º e o Roberto Popo Moreno, companheiro do Piquet na Benetton, ficou na 15ª posição. E a reunião da comissão de segurança com o Senna e o Prost, conforme o planejado, após o treino classificatório da sexta-feira, reúnem-se no motorhome da Elf. Senna, Prost, Balestre e todos os integrantes da comissão de segurança. As imagens do acidente são projetadas ali para todo mundo assistir e os integrantes da comissão comentarem isso, enquanto Senna e Prost ficavam sentados, calados, observando e escutando o que todo mundo falava. Estavam praticamente escutando uma palestra de todo o pessoal que estava por ali, todos salientando que as disputas entre os dois na pista estavam indo longe demais e que fora das pistas não estava nada diferente, os limites já tinham sido ultrapassados e o que estava acontecendo entre os dois vinha fazendo mal tanto para o esporte como para eles, como pessoas e como profissionais, pois além de comprometerem as suas imagens como esportistas, colocava suas integridades físicas em risco. O Senna e o Prost não falam nada no decorrer de toda a reunião, observam tudo em silêncio, simplesmente balançam a cabeça concordando com tudo que foi dito. A reunião termina, os componentes ali da sessão começam a se levantar e deixar o local, enquanto o Senna e o Prost, de forma impressionante, ficam ali, os dois imóveis, frente a frente, e os dois se mantêm ali dentro do motorhome da Elf por mais 1 hora após o término da reunião. Somente os dois, conversando cara a cara. Após essa 1 hora, os dois saem do motorhome da Elf e dão de cara com uma multidão de jornalistas que estavam ali tentando entender, querendo saber o que tinha rolado nessa longa conversa entre os dois. Aí o Senna bota a mão no ombro do Prost e deixa claro que estava na hora de selar a paz. Fala para os jornalistas que os dois tinham agido por conta própria, de homem para homem, não estavam fazendo aquilo para agradar diretores ou agradar patrocinadores. O Prost olha para o Senna e acena positivamente com a cabeça, confirmando as palavras do brasileiro, e os dois apertam as mãos ali na frente dos jornalistas, firmando definitivamente o término daquele clima terrível que os dois vinham vivendo dentro da Fórmula 1 desde o Grande Prêmio de San Marino de 1989. Mas seria real esse anúncio de paz da rivalidade mais intensa que a Fórmula 1 tinha vivido até então? É com esse ponto de interrogação na cabeça que nós temos a largada para 77 voltas do Grande Prêmio da Hungria de 1991. O Patrese traciona melhor do que o Senna e alinha ao lado do brasileiro. Os dois rasgam a reta lado a lado. Só que o motor Honda da McLaren deixa o Senna no páreo. O brasileiro atrasa um pouco mais a freada, toma o espaço do Patrese na pista, dá uma travada de pneu e contorna a primeira curva por fora, à frente do Patrese. Liderança do Senna no início da prova, com Patrese em segundo, Mansell em terceiro. O Prost vinha na 4ª posição com a Ferrari, o austríaco Gerhard Berger em quinto e o francês Jean Alesi, companheiro do Prost na Ferrari, na 6ª posição. A partir dali, o Senna ia tomando uma pressão absurda do Patrese. As Williams mostravam ter um bom rendimento para a corrida. Só que não é bem assim para passar em Hungaroring. Se o Senna conseguisse manter o traçado sem cometer erros, dificilmente o Patrese conseguiria passar. Chegando na volta 5 de corrida, os 4 primeiros iam se distanciando do restante do pelotão. O Berger na 5ª posição ia ficando para trás. O austríaco já tinha reclamado de desequilíbrio do carro ainda no warm-up no domingo pela manhã e parecia vir sofrendo com isso ali na corrida. Com esse mau rendimento, vinha sendo atacado pelo Jean Alesi da Ferrari. Ficava interessante a pressão que o Prost ia colocando em cima do Mansell, o que mostrava que a Ferrari conseguia render bem ali em Hungaroring, assim como o Alesi também vinha conseguindo render bem, botando pressão em cima do Berger. Passando da volta 10, o Senna continuava segurando as Williams e a Ferrari do Prost. Tínhamos uma fila de 4 carros ali na ponta do pelotão. O Senna queria fazer uma corrida sem troca de pneus, então ele nem podia forçar muito o ritmo e tentar abrir distância na frente. Ele precisava administrar essa
primeira posição sem impor um ritmo forte, poupando pneus para conseguir chegar em bom ritmo até o final da corrida. Ali pela volta 20, esse grupo da frente começa a chegar nos retardatários, e as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Agora o Senna precisava superar os retardatários, não cometer erros para não perder o traçado e dar espaço pro Patrese passar por ele, e poupar os pneus. O Senna vai se livrando rápido do tráfego, só que ele não consegue respirar, porque as Williams também se livram facilmente. Quem acaba se complicando um pouco mais e ficando para trás é o Prost, o que não era novidade para ninguém. Na volta 23, o Moreno para fazer uma troca de pneus na Benetton. Era um dos primeiros pilotos a parar para fazer uma troca. Na volta 25, Senna líder, com Patrese e Mansell na cola dele. O Prost um pouco mais atrás, pouco mais de 2 segundos atrás dos 3 primeiros, após ter se atrapalhado mais ali com os retardatários. O Berger já estava mais de 15 segundos atrás desse grupo, com o Alesi botando pressão nele. Só que aí, como o Alesi vê que não era possível passar pelo Berger, o francês resolve parar, fazer uma troca de pneus e tentar algo diferente. Na volta 29, a Ferrari do Prost começa a soltar fumaça. Vai pro espaço o V12 da escuderia italiana. Era fim de prova pro francês, que consegue levar o carro até os boxes para abandonar a corrida. Agora, o Senna era líder, rebocando as duas Williams. Era um trenzinho. O Berger na quarta posição, o italiano Ivan Capelli da Leyton House em quinto e o Jean Alesi, que já tinha feito uma parada, na sexta posição. Na volta 38, o Piquet perde a terceira marcha do carro e passa a ter uma dificuldade enorme para conseguir engatar as demais marchas. Vendo que as coisas estavam desandando, o brasileiro resolve abandonar a prova para evitar maiores estragos no carro. Passando da volta 40, o Senna era líder, com o Patrese 1 segundo atrás e o Mansell 2 segundos atrás do Patrese. E quem vinha tirando leite de pedra nesse momento era o Alesi. O painel da Ferrari tinha parado de funcionar, estava totalmente apagado e o Alesi estava sem informação nenhuma. A bateria do carro não carregava mais e o motor estava falhando. Não é de hoje, galera, que a Ferrari tem uns problemas estranhos. Só que o Alesi se mantinha lá, firme e forte, navegando às cegas. Na volta 45, o Patrese começa a ter problemas nos freios. E aí, a equipe pede para que ele ceda a posição para o Mansell e passe a administrar o equipamento para tentar levar até o final da prova. O inglês passa pelo companheiro de equipe e rapidamente vai para cima do Senna. E vai no estilo Nigel Mansell. Carro balançando para tudo que é lado, tentando chegar de todo jeito. Passando da volta 50 de corrida, Senna liderando a prova, com o Mansell vindo atrás dele, Patrese já ficando para trás, em torno de 5 segundos atrás do Mansell, Berger na quarta posição, mais distante, Jean Alesi em quinto, com a Ferrari toda ferrada, e o Ivan Capelli na sexta posição. O Capelli nesse momento já tinha parado para fazer uma troca de pneus. Chegando ali pela volta 57, o Mansell passa a ter problemas nos freios. O pedal ia ficando cada vez mais fundo e nitidamente o inglês ia embarrigando demais as curvas. Com isso, o Senna enfim respira na liderança. Após 58 voltas de muita pressão, desde a largada, o Senna tem enfim uma distância segura em relação ao segundo colocado. Essa distância vai aumentando a cada volta. O Mansell, assim como seu companheiro de equipe, o Patrese, a partir dali passa a administrar o equipamento para tentar chegar até o final da corrida, abre mão totalmente de uma briga pela vitória e passa a ter como objetivo somar o máximo de pontos possíveis. Na volta 70, a diferença do Senna para o Mansell já passava de 12 segundos. A preocupação do Senna agora era saber se teria combustível suficiente para chegar até o final da corrida, pois nas duas provas anteriores o Senna ficou sem combustível na última volta e quando o marcador de combustível do painel da McLaren indicava ainda ter combustível dentro do tanque. Mas dessa vez não teve problema algum. O Senna fecha as 77 voltas do Grande Prêmio da Hungria de 1991 na primeira posição, com Nigel Mansell e Ricardo Patrese vindo logo na sequência, fechando o pódio junto com o Senna. O Berger cruza a linha de chegada em quarto e o Jean Alesi consegue terminar a prova, quase que empurrando a Ferrari. Cruza a linha de chegada na quinta posição o Alesi. O Roberto Pupo Moreno terminou em uma boa oitava posição, uma volta atrás do líder, e o Maurício Gugelmin terminou em 11º, 2 voltas atrás do líder. Era a quinta vitória do Senna na temporada, quebrando uma sequência de vitórias da Williams e do Mansell, e dando enfim uma respirada no campeonato. Agora, a diferença de pontos dele pro Mansell subia para 12. O Senna era o líder do campeonato, com 61 pontos conquistados, e o Mansell o segundo colocado com 49. O campeonato ainda estava em aberto, restavam ainda 6 etapas a serem disputadas, mas a McLaren voltava a se impor nas pistas. Essa vitória do Senna e da McLaren foi dedicada ao seu Soichiro Honda, o fundador da Honda, que tinha falecido ali naquela semana, no dia 5 de agosto de 1991, dias antes do Grande Prêmio da Hungria. Inclusive os mecânicos da McLaren e da Tyrrell, que eram as duas equipes equipadas com motores Honda, utilizaram tarjas pretas nos uniformes devido ao luto pela morte do seu Soichiro Honda. Quanto àquele ponto de interrogação referente à paz selada entre o Senna e o Prost ali no final de semana do Grande Prêmio da Hungria, nós não tivemos uma prova definitiva durante o Grande Prêmio, pois os dois nem se encontraram na pista. Só que
esse encontro viria a acontecer logo na sequência, no Grande Prêmio da Bélgica e também no Grande Prêmio da Itália de 91. Mas estes são assuntos para outros episódios aqui do canal.